Você se machucou no trabalho e agora tá cheio de despesa para pagar? Remédio, exame, transporte, consulta e ninguém na empresa te ajudou com nada? Olha, isso aí acontece com mais frequência do que você imagina. E a dúvida que vem logo é: quem é que paga a conta? É o INSS? É a empresa? Ou sobra tudo para você mesmo? Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar direitinho quem é o responsável por cada uma dessas despesas quando acontece um acidente de trabalho. E também vou te mostrar em que situações a empresa pode ser obrigada a pagar indenização. Então, bora entender como é que isso funciona na prática, beleza? Logo depois de um acidente de trabalho, a primeira coisa que vem é o susto. E logo em seguida, começam as despesas. Consulta médica, remédio, exame, transporte, curativo, às vezes até fisioterapia. Na prática, nos primeiros dias, quem acaba pagando essas despesas geralmente é o próprio trabalhador. Isso porque mesmo que a empresa continue pagando o salário nos primeiros 15 dias de afastamento, os gastos com remédio, exame e tratamento não são reembolsados automaticamente por ninguém. Tem algumas poucas empresas que até se responsabilizam e ajudam o trabalhador, mas isso aí é a exceção, tá bom? Tem gente que acha que o INSS vai cobrir esses custos, mas isso aí não acontece. O INSS não paga consulta, nem remédio, nem exame. Ele só entra no caso de afastamento por mais de 15 dias. E mesmo assim, só para pagar o benefício por incapacidade, que é o auxílio doença acidentário, o B91. Ou seja, o INSS substitui o salário durante o afastamento, mas ele não cobre nenhuma despesa médica. Se a pessoa tiver plano de saúde, pode até conseguir atendimento ou exames por lá, mas mesmo assim, muita coisa fica de fora. E aí acaba sobrando para o trabalhador. A verdade é que, a não ser que fique comprovado que a empresa teve culpa ou que o acidente aconteceu numa atividade de risco, ela não tem a obrigação de pagar essas despesas logo de cara. Vamos entender em que situação a empresa pode ser obrigada a pagar essas despesas e até a te indenizar. Para isso, você precisa preencher 3 condições básicas. Se faltar qualquer uma delas, a empresa não vai ser responsabilizada. A primeira condição: você sofreu um acidente de trabalho. Parece até óbvio, né? Mas é importante entender o que é considerado acidente de trabalho. Se você se machucou durante o expediente, enquanto estava exercendo a sua função, mesmo fora da sede da empresa, é um acidente de trabalho. Trabalha na rua, em cliente, como terceirizado? Se foi durante o trabalho, conta como acidente também. E tem mais. Também são equiparados a acidente de trabalho os acidentes de trajeto, as doenças ocupacionais e as chamadas concausas, que são situações em que o trabalhador agrava um problema de saúde que ele já tinha. Beleza, você entendeu a primeira? Agora vamos para a segunda. A nossa segunda condição é que o acidente te causou algum tipo de dano. Pode ser um gasto com remédio, exame, transporte ou até uma sequela física ou emocional. Esse dano pode ser material, quando ele envolve dinheiro mesmo, o que você gastou, o que você deixou de receber, e pode ser moral, quando tem dor, sofrimento, abalo psicológico. Pode ainda ser um dano estético, quando deixa marcas ou deformidades no seu corpo. E aqui vale lembrar, você pode ter direito a mais de um tipo de indenização ao mesmo tempo. E agora vem a nossa terceira condição. E é aqui que a maioria trava. Terceira condição: a empresa precisa ter culpa. Ou então, que você trabalhasse em uma atividade que por si só já fosse de alto risco. Se a empresa deixou de fornecer equipamento de proteção, não te deu treinamento, exigiu jornada abusiva ou usava máquinas sem proteção, isso aí tudo pode caracterizar a culpa. Por outro lado, se foi um acidente fora do controle da empresa e ela seguiu todas as normas de segurança, pode ser mais difícil conseguir uma indenização. Agora que você já entendeu as 3 condições, vamos falar sobre os tipos de despesa que podem ser cobrados da empresa na forma de indenização, quando ela tem responsabilidade pelo acidente. O primeiro tipo é o dano material. Aqui entra tudo o que você gastou por causa do acidente: remédio, consulta, exame, transporte para ir até o médico, fisioterapia, curativo, até mesmo se você precisar de uma prótese. Tudo isso pode ser cobrado desde que você tenha como comprovar. Nota fiscal, recibo, comprovante, guarda tudo. Também entra aqui o tempo que você ficou sem receber salário, se tiver dias em que não foi coberto nem pela empresa, nem pelo INSS. Depois vem o dano moral. Esse é mais difícil de calcular, mas é muito comum num acidente de trabalho. Ele envolve o sofrimento, a dor, o estresse, o impacto emocional de tudo que você passou. A justiça analisa o caso e decide se é cabível e qual seria o valor justo. E ainda tem o dano estético. Quando o acidente deixa alguma sequela visível, como uma cicatriz, uma deformidade, uma limitação física que alterou a sua aparência ou o jeito de se movimentar, isso aí também pode gerar uma indenização específica. O importante aqui é entender que você não precisa escolher só um tipo de indenização. Se o seu acidente causou vários tipos de dano, você pode ter direito
direito a todos eles, mas tudo depende de comprovar os gastos, as consequências e a responsabilidade da empresa. Agora aqui uma dúvida que aparece muito. E quando o acidente acontece no caminho para o trabalho? Nesse caso aí, a empresa tem que pagar alguma coisa? Olha, o acidente de trajeto pode até ser reconhecido como acidente de trabalho para o INSS, tá? Isso aí significa que você pode ter direito a se afastar pelo auxílio-doença acidentário e garantir a estabilidade no emprego depois. Mas em relação às despesas e à indenização, a regra aqui é outra. Na maioria dos casos, a empresa não é obrigada a pagar as despesas nem a indenizar, porque ela não tem culpa pelo que aconteceu. Afinal, o trajeto é fora do controle dela. Agora a gente tem uma exceção. Se, por exemplo, a empresa fornece o transporte e o acidente acontece dentro desse transporte, aí sim ela pode ser responsabilizada. Tipo um ônibus fretado da empresa ou uma van que leva os funcionários. Se o motorista dormiu no volante, o veículo estava em mau estado ou houve algum erro nesse transporte, a empresa pode ter que pagar. Fora isso, para conseguir indenização em acidente de trajeto, você teria que provar que a empresa teve alguma responsabilidade direta no que aconteceu. Isso aí é bem difícil, tá? Então, olha só, na prática, quem se machuca no trabalho geralmente acaba arcando com as despesas logo de cara. O INSS só paga o benefício de afastamento e ele não cobre remédio, exame nem consulta. E a empresa só vai ser obrigada a pagar essas despesas se ficar comprovado que ela teve culpa pelo acidente ou se você trabalhava numa atividade de risco. Se esse for o seu caso, aí sim você pode buscar uma indenização para reembolsar o que gastou e também pelos danos morais, estéticos e tudo que o acidente causou na sua vida. Se você quiser entender mais sobre essas indenizações, confere esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu te vejo lá.